Muito bem. Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer a presença e a colaboração aqui com a Assembleia nos trabalhos da especialidade desta proposta de lei, no âmbito agora da audição da Ordem dos Engenheiros Técnicos. Temos, portanto, o Sr. Bastonário, Engenheiro Augusto Ferreira Guedes, o Sr. Vice-Presidente José Manuel Sousa, como falta aqui um dos senhores, eu não sei qual é o dos senhores que falta. Muito bem. E o Sr. Presidente da Assembleia, Engenheiro Pedro Brás. É assim, não é? Sim, certo. Peço desculpa. Sim, estava só a agilizar. Muito bem. Muito obrigada novamente pela vossa presença. Nós hoje, a grelha de tempos para a nossa audição é a seguinte: uma primeira intervenção inicial do Sr. Bastonário, ou de quem pretender que intervenha, com um tempo de 10 minutos, com alguma tolerância. Depois darei a palavra aos grupos parlamentares em 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois, finalmente, uma intervenção final, novamente, do Sr. Bastonário, também por 10 minutos, ou, enfim, com alguma tolerância também, para efeitos de resposta ou dos termos em que pretender intervir. Sem mais delongas, portanto, passava a palavra ao Sr. Bastonário. Muito obrigada. Muito boa tarde, Sr. Deputado, Sra. Presidente, meus senhores e minhas senhoras. A Ordem dos Engenheiros Técnicos agradece a disponibilidade da Assembleia, dos seus deputados, para ouvirem as nossas posições. E nós queríamos, nesta fase do processo, se a Sra. Presidente me permitisse, nós temos aqui um documento que vamos seguir como guião. Eu trouxe uma para para ser fácil de, como engenheiro, organizados, para não perdermos tempo, porque depois, ponto a ponto, vamos ter as nossas propostas. Mas, antes disso, queria dizer que as mudanças nos estatutos da Ordem eram necessárias, apesar de, em alguns aspectos, serem excessivos, como, por exemplo, haver um maior número de membros externos nos conselhos de supervisão. Mas, enfim, está decidido, vamos viver bem com isso, não vemos nenhum problema de maior. Também, para clarificar aqui, a nossa Ordem não considera que haja uma intermissão política na nossa atividade. Porque mesmo no Conselho de Supervisão, mesmo mantendo o maior número de membros externos, como somos nós que os escolhemos, não vemos que seja nenhuma ingerência política e, portanto, sobre essa matéria, queria também que ficasse clara a posição da nossa Ordem. É verdade que todos nós clamamos por reformas estruturais, mas quando um governo as promove, estamos sempre contra. Isto faz parte da natureza humana e, portanto, dizemos sempre mal, mas depois, quando alguém faz alguma coisa, que estamos contra porque vem colidir com os nossos interesses. E, portanto, a nossa Ordem está globalmente de acordo com a proposta em discussão e, para que haja uma mais fácil percepção das nossas propostas, temos em papel os nossos contributos, que já distribuí, que vamos acompanhar, e depois amanhã enviaremos pelo correio eletrónico uma versão digital com, enfim, eu penso que haverá aqui uma ou outra coisa que ainda vamos ter que melhorar, e, portanto, eu passaria agora aos nossos contributos. E, portanto, logo no artigo 1º, nós achamos que deve aparecer no número 1, OET, Ordem dos Engenheiros Técnicos, e depois o número 6, em que a Ordem adota uma sigla e um logotipo, porque tem havido alguns problemas aí com porque é que nós temos esta designação aí nos registros das finanças e coisas do género. Depois, na linha B do artigo 3º, nós acrescentamos aqui que é preciso regular o exercício da profissão de engenheiro técnico pelas qualificações académicas adequadas, não as profissionais adequadas, e o seu exercício através do reconhecimento de competências profissionais, incluindo, atuando igualmente em matéria de natureza disciplinar e deontológica. Portanto, era aqui uma clarificação do que é cada uma das coisas. Depois, na linha C,
além de fazer a inscrição de todos os engenheiros técnicos, das sociedades de engenheiros técnicos e das sociedades multidisciplinares de engenheiros técnicos. Depois temos aqui uma proposta de melhoria da redação da linha P, em que nós dizemos que a Ordem deve reconhecer as qualificações profissionais na área de engenharia dos cidadãos dos Estados-membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu e dos cidadãos de países terceiros com formação obtidas fora de Portugal nos termos da lei, da direito da União Europeia e de Convenção Internacional ou de protocolos celebrados pela Ordem com entidades congêneres estrangeiras ou de membros efetivos de associações congêneres estrangeiras que integrem a antiga FEANI, agora o EE, que é a Engenharia Europe, ou a Federação Mundial de Engenheiros. Portanto, nós consideramos que se nós trabalhamos pelo mundo, queremos ser reconhecidos noutras latitudes, adotamos o princípio de que se há um qualquer estrangeiro que é membro de uma federação mundial, de uma ordem semelhante à nossa, nós vamos fazer o reconhecimento automático. Estamos a falar do reconhecimento profissional, não académico. Académico é outra coisa e, portanto, nós separamos aqui. Um destes queira ser licenciado ou mestre, isso é outro problema. Não tem... Agora, pois existe a profissão e, portanto, nós apelávamos muito que esta formação ficasse aqui consagrada, porque simplificava muitos dos processos que nós temos, por vezes, grande dificuldade em resolver. Aliás, quando o Governo pediu para nós resolvermos os problemas dos colegas da Venezuela, foi difícil e continua a ser muito difícil de resolver. Agora, se um venezuelano é do Colégio de Engenharia da Venezuela, que é destas organizações, que é semelhante a nós, porque não o reconhecimento profissional, não percebemos porque é que não é possível, porque, aliás, como na altura escrevi ao Sr. Estado de Estado da Imigração, em que ele tinha pedido isso, mas nós temos, bom, mas isto é preciso agilizar o processo legislativo para nós não cometermos nenhum ilícito. Depois, no artigo 4, assim, não é muito importante, mas nós gostaríamos que a secção do Jornal dos Açores e da Madeira tivesse o mesmo tratamento aqui da linguagem das secções regionais do continente e, portanto, separá-las. Depois, na inscrição, no artigo 6º, na linha 3, número 3, e abordaremos isto depois também mais à frente, são atos de engenheiros técnicos que a legislação expressamente consagre, sendo as suas competências em função da respectiva especialidade densificadas em regulamento próprio. Isto é muito importante porque, ficando só como está, isto depois precisa de um regulamento que, aliás, nós já temos preparado para acionar assim que for aprovada esta matéria. Claro que este regime de inscrição que nós temos hoje, temos que depois o adaptar ao que existe hoje. Depois, no artigo 12, que foi revogado, depois há aí umas questões de aperfeiçoamento do português, mas no artigo 12, que foi revogado, nós repunhamos isto, candidatos com habilitações obtidas fora de Portugal. E, portanto, que vem, no fundo, na linha do que já anteriormente tínhamos dito, e, portanto, o que nós dizemos é que esses poderão, eventualmente, ter formação obrigatória em ética e deontologia. Depois, no artigo 14º, a linha C, voltamos ao problema pelos membros titulares do grau académico superior no domínio de engenharia que sejam membros efetivos da Associação Profissional Congénere, da ISFEANI e da FMOI. Depois também a domiciliação profissional do candidato, não é do membro, porque ele ainda não é membro efetivo. Depois, nos membros efetivos, no número 1, nós achamos que tem que haver, não está escrito, isso é uma das coisas que vamos depois corrigir esta noite e mandamos já amanhã, que são admitidos como membros efetivos e a condição de permanência depende da frequência com aproveitamento da formação em ética. Ou seja, ele primeiro tem que ser admitido para depois se manter naquele primeiro ano, após a admissão, tem que ter essa formação.
e passamos ao artigo 27A, em que diz que o primeiro ano como membro efetivo. Isto aqui é uma forma, enfim, nós não consideramos isto muito feliz, mas pronto, que no primeiro ano, nós já acabámos com o estágio há bastante tempo, o ano passado, não, há 2 anos já que não temos estágio. O estágio resume só o tempo necessário para o processo administrativo decorrer. Agora aparece esta formulação que diz que no primeiro ano tem que haver um acompanhamento por um engenheiro técnico de 5 anos. Bom, isto é uma coisa, enfim, não sei, não é muito pensamos que não é muito, não, poderá não ser muito útil, porque nem sequer especifica que tipo, eu sou civil, mas depois tenho acompanhamento que é de um informático. O que nós achamos é que tem que haver um gabinete de apoio técnico-jurídico na ordem para apoiar todos os que entram para a profissão, porque é difícil isto de começar. Não é? Portanto, e isso sim é que deve ser obrigatório. Nós já temos essa proposta também feita. No próximo dia 23 aprovaremos no Conselho Diretivo Nacional já essa matéria e, portanto, avançaremos. Só para dizer que na nossa linguagem aqui das cores, o vermelho é para acrescentar e o amarelo é para tirar. Isto há engenheiro civil que, portanto, os amarelos encarnados e, portanto, a linguagem não podemos agora aqui baralhar as coisas e, portanto, o que está amarelo e rasurado é para tirar, porque, por exemplo, aqui no Conselho Diretivo Nacional, na linha F, no artigo 35, quando diz que há sempre, na linha G, propor a Assembleia Representativa, não, é a Assembleia de Representantes. E, portanto, a linguagem depois tem que ser harmonizada no global. Depois aqui temos ainda uma matéria importante na linha X e Y que nós propomos. Propomos 2 alíneas para clarificar esta coisa dos atos. Portanto, pronunciar-se sobre as propostas do Conselho da Profissão, solicitando parecer vinculativo ao Conselho de Supervisão, sempre que exigido no presente Estatuto, e submetendo para a aprovação final à Assembleia de Representantes. A linha Y, sobre a proposta do Conselho da Profissão, aprovar os regulamentos relativos aos atos de engenharia e aprovar as declarações para o exercício dos atos de engenharia. Isto é muito importante, porque senão ficamos com isto tudo aberto e não é possível. No 36, onde nós dizemos onde está dito que o Conselho Fiscal integra ainda, nós dizemos um revisor oficial, ele não é eleito, portanto, é assessorado obrigatoriamente por um revisor oficial de contas, como aliás. Só, como estamos com o tempo já um bocadinho a contar, eu talvez, e como temos este documento que, aliás, agradecemos muito e é muito útil, se quisesse agora, num ou 2 minutos finais, salientar os pontos mais relevantes, porque, enfim, nós temos aqui as alterações que, como digo, tiveram a mobilidade de trazer. Só 2 questões. Uma que é, nós propomos nos colégios aquilo que será no futuro, mas nós gostaríamos que desde já, e sem prejuízo do que virá a ser, que ficasse já expresso os 17 colégios que nós propomos que existam. E, portanto, não parece que altere o espírito, mas desde já ficava consagrado isso, e isso era um avanço que se podia ter. E depois, nos transitórios, nas disposições transitórias, eu queria só chamar a atenção do ponto 13 e ponto 14, porque é assim, nós, nos 120 dias temos que fazer os regulamentos, temos que fazer essas coisas todas e temos que eleger os novos órgãos. Ora bem, nós se elegermos o Conselho Disciplinar Nacional, como nós temos 5 Conselhos Disciplinares Regionais, vamos ter 5 Conselhos Disciplinares Regionais em vigor, porque eles não são extintos, e mais o Conselho Disciplinar Nacional. Portanto, há aqui relativamente ao Conselho de Jurisdição, nós temos um Conselho de Jurisdição, vamos eleger outro, ficamos com 2 Conselhos de Jurisdição sobre este tempo todo. E, portanto, o que nós propomos é que, neste caso, se a Ordem optasse por fazer eleições em 80 dias, este mandato teria só 2 anos, para não alterar, ou então, se tivesse um mandato de 4, era suspensa o 31, que diz que não pode haver mais 2 mandatos. Depois, o outro caso também que tem a ver com isto, que é, no caso das eleições, há aqui muitos membros que são membros dos sindicatos e, portanto, vão ficar aqui numa situação de ilegal e, portanto, nós achamos que isso também ficava resolvido com essa proposta. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Bastonário, pela concisão também. Peço desculpa por ter interrompido. Nesse caso, vamos passar então aos grupos parlamentares, começando já pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Hugo Costa. Obrigado, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho. Saudar a Ordem dos Engenheiros Técnicos, na pessoa do Sr. Bastonário, do Sr. Vice-Presidente, também do Sr. Presidente da Assembleia Geral, e dizer, em primeiro lugar, que estamos num momento importante, que é o momento da especialidade, de ouvir contributos, um trabalho de diálogo, e é esse trabalho de diálogo que a Ordem dos Engenheiros Técnicos e bem veio aqui a realizar, apresentando um documento que, naturalmente, vamos analisar com maior atenção no Grupo Parlamentar do Partido Socialista para melhorar aquela que é a proposta sobre a Ordem dos Engenheiros Técnicos. Mas sublinhar dois pontos que para mim e para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, são cruciais. Em primeiro lugar, é que, fruto do diálogo com o Governo, a Ordem dos Engenheiros Técnicos concorda genericamente com a proposta que está neste momento em cima da mesa. E sublinhar também aquela que é a posição da Ordem dos Engenheiros Técnicos, que ter um órgão de supervisão é tudo menos ingerência política. Isso acho que é importante ser aqui colocado, porque não veio da parte de um grupo parlamentar, veio da parte de uma ordem. Isso é importante ser sublinhado, porque, naturalmente, quem tem medo da transparência, ou quem coloca como órgão de supervisão ser ingerência, é certamente algo que está muito longe daqueles que são os princípios normais, democráticos e de transparência. Depois, dizer que este processo é um processo normal, é um processo que advém daquela que é uma lei-quadro, que teve aprovação na Assembleia da República, que está publicada, que foi considerada por unanimidade constitucional no Tribunal Constitucional, também é importante relembrar esse ponto, e, desse ponto de vista, este é o momento também de colocar cada ordem com os seus próprios estatutos. E dizer que há aqui um conjunto de princípios que nós colocamos como essenciais, genericamente, de combate à precariedade, de separar aquelas que são as funções de regulação das funções de representação, da questão das atividades reservadas, o que é que são atividades reservadas, o que é que não são atividades reservadas, também outro tipo de matérias que são para nós importantes e, naturalmente, as matérias da transparência, advém do órgão de supervisão e também da existência de um problema. Depois da vossa apresentação e destas matérias, percebemos que existe aqui algum trabalho ainda para fazer, de acertar alguns detalhes, e esse é o nosso compromisso, trabalharmos em conjunto para acertar estes temas, percebendo que até à votação final global ainda vai haver um tempo para apresentar propostas. Vamos olhar para as mesmas propostas, porque acreditamos que é nesse diálogo que tem sido feito e que tem sido referido por um conjunto significativo das ordens aqui ouvidas, em que as propostas têm evoluído e que têm sido apresentadas. Por isso, certamente, também no contexto daquele que é o trabalho parlamentar, esse trabalho vai ser realizado, e é esse o compromisso do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, percebendo que, no caso dos engenheiros técnicos, se me permitem, são apenas algumas questões quase de afinações que são necessárias e que são importantes, e que este trabalho vai ser aqui realizado em conjunto, e vamos olhar com muita atenção para a vossa colocação, questionando talvez quais é que são para vocês aquelas que são as duas ou três, destas matérias todas, quais são as duas ou três para vocês mais fundamentais que se trabalham. Muito obrigado. Muito bem. Sr. Deputado Costa, muito obrigada também pelo cumprimento do tempo. Sr. Deputado, agora do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Paulo Muniz. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora do nosso Grupo de Trabalho, senhoras e senhores deputados. Cumprimento na pessoa do Sr. Bastonário Engenheiro Técnico Augusto Ferreira Guedes os restantes membros que o acompanham nesta audição. E começava por dizer que, como de resto julgo ser do conhecimento público, o PSD votou contra, na generalidade, esta proposta que emana do Governo
para a alteração dos estatutos das ordens profissionais. E gostaria de também dar duas dimensões da nossa apreciação. Uma que tem a ver estritamente com o papel das ordens, e nós entendemos que o papel das ordens tem a ver com um serviço público, tem a ver com a confiança pública do cidadão num conjunto de profissões que são reguladas. Confiança essa que foi delegada naquilo que é o crivo das ordens profissionais em matéria de competência profissional, em matéria de ação disciplinar, de deontologia, de cumprimento de normativos. Isto é, as ordens, por delegação do Estado, fizeram o papel de garantir ao cidadão que, ao recorrer a uma destas profissões reguladas, tem a garantia de não estar a ser defraudado na qualidade do serviço que lhe é prestado. Uma segunda dimensão para nós muito importante tem a ver com a independência das ordens. As ordens exercem uma opinião estritamente e necessariamente técnica nas suas áreas de influência, e esta opinião técnica é naturalmente baseada no seu conhecimento de rigor e em profundidade das matérias que aprecia. É evidente que nós entendemos que a configuração da organização proposta, nesta proposta que emana do Governo e não da Assembleia, como aliás a última anterior que promoveu alterações substanciais aos estatutos das ordens, mas eu dizia, esta proposta configura, do nosso ponto de vista, uma arquitetura de organização que vem pôr em causa esta independência, nomeadamente pela introdução de elementos fora do seio profissional, fora do exercício da profissão, em particular em órgãos como o de supervisão, um destes membros são maioritários. Esta é a nossa visão sobre esta questão. Para além disso, não posso deixar de falar numa oportunidade do timing em que esta proposta surge, que decorre do facto da Ordem dos Médicos ter identificado, como soubemos, num lar da terceira idade em Reguengos de Monsaraz, situações profundamente inumanas, da Ordem dos Advogados ter denunciado, por exemplo, em Odmira, situações de violação grave dos direitos humanos que lá ocorreram, e nessa altura o Sr. Primeiro-Ministro disse, e passo a citar, as ordens profissionais não existem para fiscalizar o Estado. Este foi o tiro de partida para a configuração da proposta que hoje recebemos. Na verdade, no fundo, este órgão de supervisão, coadjuvado com a metodologia e a arquitetura que se quer dar aos estatutos e que são proposta desta proposta de lei, vem, no fundo, inibir, ter a capacidade de influenciar e controlar opiniões das ordens, que, aliás, existem, muitas delas a beirar os 100 anos. E, portanto, desse ponto de vista, nesta configuração, nós temos uma oposição frontal, porque entendemos que a independência e a autonomia das ordens poderem, em qualquer governo, sob qualquer regime, exercer a sua opinião isenta e independente, deve ser imaculada e nunca sequer tocar a raia da sua, de que seja colocada em causa, como é esta proposta. Aliás, e para finalizar, deixe recordar que já em 2008, a Ordem dos Engenheiros, na altura, questionou a localização do novo aeroporto de Lisboa na OTA e imediatamente se abriu uma discussão e reflexão que aprofundou um tema. E isto foi uma atitude que só foi possível e uma iniciativa no quadro da liberdade e da isenção e da independência das ordens. Portanto, no fundo, nós entendemos que a arquitetura que está aqui gizada põe em causa esta independência. A finalizar, também dizer que mantemos o aspecto falacioso de que as ordens contribuem para o desemprego de algum modo, ou, se quisermos, para aumentar os profissionais sem emprego. Há muitos inscritos em muitas ordens que estão no desemprego ou que imigram para encontrar soluções. Portanto, esta é outra falácia que o Partido Socialista utiliza de forma
inteligente e subreptícia para propor esta alteração que agora nós apreciamos. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Muniz. Passava então agora a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Deputado Jorge Calveias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Senhoras e senhores deputados, o Chega agradece a presença da Ordem dos Engenheiros Técnicos nas pessoas dos senhores engenheiros Augusto Ferreira Guedes, José Manuel Sousa e António Lousada. Não posso deixar de dar nota que o Partido Chega, desde cedo, expressou fortes objeções à proposta de lei que altera o funcionamento das ordens profissionais, posição totalmente diferente da posição pública da Iniciativa Liberal de acabar com as ordens profissionais. Embora o Sr. Bastonário esteja, grosso modo, de acordo com a Lei 96, como foi evidente na sua intervenção, quero deixar aqui expresso que, na nossa opinião, com esta lei, o Partido Socialista e o seu Governo procuram um controle excessivo sobre as ordens profissionais e sobre os seus profissionais. A tentativa de aumento do poder do Governo através do órgão de supervisão, em detrimento dos já existentes Conselhos Gerais e Jurisdicionais das Ordens, são exemplos desta tentativa. O Partido Chega foi o primeiro a sublinhar que esta proposta do Governo Socialista não considera adequadamente as necessidades das profissões regulamentadas e a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Apontámos o foco excessivo na abertura do mercado em detrimento da preservação dos serviços públicos e dos direitos dos consumidores. E assim, o Chega condena esta tentativa do Governo de controlar as ordens profissionais para expandir o seu poder político e prova disso foi a falta de consideração no tempo dado às ordens para se pronunciarem sobre uma proposta tão extensa, ou seja, 2 dias para analisarem mais de 700 páginas. O Partido Chega afirma aqui que tudo fará para que as ordens profissionais não sejam silenciadas. Passando às questões que quero colocar, e passo, portanto, a colocá-las, relativamente ao órgão de supervisão, sugerem uma fusão do atual Conselho de Jurisdição com o órgão de supervisão. Poderia fundamentar com maior detalhe esta proposta? Relativamente às disposições transitórias, matéria que tem suscitado muitas dúvidas noutras ordens, qual a vossa posição? Como veem, Vossas Excelências, a proposta de revogação da competência da Ordem dos Engenheiros Técnicos em participar no processo oficial da acreditação e avaliação dos cursos que dão acesso à profissão de engenheiro técnico. E, por fim, relativamente aos estágios remunerados e a sua duração, entendem que a medida está bem desenhada e promove o acesso à profissão? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se ainda tem tempo, não sei se quer completar. Não? Então, agradeço, além de mais, a celeridade. Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo então a palavra ao Sr. Bastonário desde já para a intervenção final e a resposta. Muito obrigada. Eu queria... Isto é difícil de... Eu queria dizer assim, os engenheiros técnicos têm 170 anos de existência. E, de facto, só nos sentimos coagidos quando o Salazar acabou connosco, né? Portanto, e depois o 25 de Abril retomou o nosso percurso. Hoje nós temos 26 mil membros, cerca disso, 19 mil têm bacharelato e 7 mil têm licenciatura, mestrado, doutoramento e licenciatura pós-Bolonha. E na nossa revista que eu, embora juntei aí, digo aqui já há uns meses que, obviamente, consideramos que algumas normas da lei seriam desnecessárias, mas atendendo ao facto de a lei foi aprovada pelo Poder Político e validada pelo Tribunal Constitucional, só nos cabe cumprir o estipulado e fazer o nosso melhor para credibilizar o exercício da engenharia. Nos tempos conturbados que o mundo vive, temos de ser clarividentes e evitar atitudes que possam colocar em causa tudo o que foi conseguido em termos de qualidade de vida, não só material, mas também ao nível do bem-estar do cidadão livre e responsável.
Eu depois vou pedir aos meus colegas para apresentarem o resto das coisas que nós tínhamos aqui, para opinarem, mas queria assumir aqui o ónus de algumas coisas que foram ditas que eu não consigo. Muita gente diz que tem mau feitio e se calhar é verdade. O Sr. Deputado o Costa mostrou disponibilidade de podermos afinar alguns pormenores, algumas incongruências, questão da redação. Isto é um trabalho muito difícil. Só quem não... Nós que estamos há 40 anos na Ordem e que trabalhamos continuamente nesta legislação toda, isto é muito difícil de fazer. E seja qual for o governo, tem muita dificuldade em fazer isto, porque depois já há aqui coisas que é preciso uniformizar e, portanto, era preciso, de facto, aqui um trabalho de ourives agora para afinar os pormenores. E, portanto, agradeço a disponibilidade e quero manifestar a total disponibilidade da Ordem de trabalhar agora tecnicamente, porque politicamente as coisas estão resolvidas. E fico grato e ficaríamos todos gratos para poder contribuir para que uma lei não tivesse os erros que a lei atual tem. E agora passava para responder às questões que o Sr. Deputado Paulo Muniz fez. Primeiro, a última revisão foi feita pelo Governo. Fui eu que a negociei com o Secretário de Estado e com o Sr. Ministro Pires de Lima. Fui eu que... Aliás, a redação, algumas das redações foram feitas por mim. Foi uma iniciativa do Governo. Não foi do Parlamento. Fui eu que participei. Muitas horas. Só uma vez tivemos 12 horas seguidas. Portanto, eu acho que isso é uma inverdade. Peço imensa desculpa. Depois, a confiança pública, eu acho que com esta lei não é alterada. O que nós temos é uma desconfiança sobre o cidadão. Mas isso é genérico do povo português. E nós temos que contribuir para alterar isso. Sobre o desemprego, obviamente que durante muito tempo e ainda hoje, os bloqueios que algumas ordens colocavam, e nós também, durante muito tempo nós não reconhecíamos, por exemplo, os agrários, quando fomos pressionados pelo ministro Roberto Carneiro, é que nós passámos a considerar os agrários. É evidente que nós, pondo taxas altas, cobrando emolumentos altíssimos, obrigando-nos a fazer cursos, isso tudo era uma forma de impedir que as pessoas entrassem diretamente para o mercado de trabalho. O facto de nós não vemos aqui nenhuma alteração àquilo que existe hoje de participar no reconhecimento dos cursos. Outra coisa é dizer se a agência da A3ES nos dá muito os ouvidos. E se aprova cursos que não fazem sentido. Aliás, um dos colégios que nós temos aí, que é o Colégio de Engenharia Geral, que é o 17, é para fazer face aos cursos que não têm à cabeça condições para entrar no mercado de trabalho, que nós vamos considerar um colégio específico para isso, para eles poderem começar a ter uma atividade e poderem fazer formação complementar para fazerem outras coisas, porque o técnico aprovou um curso agora que se chama Engenharia Geral, que não dá nenhuma formação específica de coisa nenhuma. Mas isso é um problema da agência, se calhar vale a pena tratar dele noutro âmbito. A opinião da Ordem, eu nunca senti constrangido, e já sou bastonário há muitos anos. Sempre disse aquilo que me apeteceu, porque sou um homem livre e continuo livre. Por exemplo, sobre os aeroportos, estamos a promover uma conferência que posso aqui revelar em primeira mão, sobre a conferência da possibilidade do aeroporto ser em Santarém. E eu não tenho nenhum medo que venham correr atrás de mim. E se correr, tem que correr muito, quer dizer, não é? Portanto, eu não sinto, não vejo onde é que se lê aqui o que nós ficamos amordaçados.
sinceramente, eu não consigo atingir isso e fico desconfortável e custa-me, mas, enfim, há coisas que uma pessoa não pode deixar de referir e peço imensa desculpa, mas com a maior das elegâncias queria reafirmar estas questões. Sobre o Sr. Deputado Jorge Galvez do Chega, eu acho que a defesa do consumidor está absolutamente garantida. Não vejo. Com o nosso modelo de declarações para cada ato específico, em que eu tenho que referir qual é o projeto que eu vou fazer e quais são as competências que não... Cada um de acordo com a Lei 40 e 41, cada um de nós sabe, cada um dos nossos membros tem uma ficha própria com os atos que pode praticar. Não pode praticar qualquer um. Eu sou civil. Eu não posso praticar um conjunto vasto e enorme de atos, porque não tenho formação complementar, por exemplo, em estruturas. Eu não faço cálculo sísmico. Mas tenho a opinião que o novo Hospital de Lisboa tem que ter a separação, o isolamento para os sismos. E alguém me vai dizer que eu não tenho direito de ter opinião. E acho que o Governo e a Assembleia da República, se permitirem que o novo hospital seja constituído sem esta proteção, comete um enorme erro e corre um risco de, no dia que houver um sismo, serem responsáveis, pelo menos moralmente, não terem obrigado que o projeto tenha este isolamento. E eu tenho medo disso? Não tenho, nunca tive. Não percebo esta coisa, de facto, não pertence. Não percebo. Relativamente aos estágios remunerados, claro, os estágios remunerados, todos sabemos que eram forma de pôr os jovens a trabalhar de borla para nós. E posso dizer isso com propriedade, porque sou empresário há muitos anos e sempre utilizei mão de obra barata também. E acho justíssimo, não na primeira proposta do Governo, que dizia que era o salário mínimo, mas é pela justa remuneração que tiverem. Por isso nós, na nossa proposta com o Governo e com a Sra. Ministra e com o Sr. Estado de Estado, nós achámos que não era aquela formação que lá devia estar, mas é um engenheiro técnico deve ser remunerado pelo trabalho que faz. Relativamente às normas transitórias, como já dissemos, elas são insuficientes porque criam aqui uma série de problemas. Mas eu agora passava ao meu colega Zé Manuel Sousa e ao Pedro Brás para poderem também dizer alguma coisa para não ser sólido. E peço desculpa do calor, mas tem que ser. Muito obrigado. Realmente agradecemos as questões que nos foram colocadas. Há aqui uma série de aporos que me parecem muito importantes, como o problema... Eu não sei se isto é muito regular, mas eu precisava que me substituíssem durante 1 minuto, que eu tenho aqui uma urgência familiar. Pode ser? Peço muita desculpa. Pode continuar. Sim, muito obrigado. E, portanto, como são intervenções muito importantes, como trazer à discussão o problema da precariedade, a representatividade e os atos de cada uma das profissões para que não hajam sobreposições desses mesmos atos e a transparência acima de tudo. Por isso é que o Sr. Bastonário já disse desde o início que não nos sentimos coagidos de maneira nenhuma, porque sempre tivemos transparência, sempre tivemos esse tipo de abordagem para com o Estado e para com os cidadãos. Efetivamente, achamos também, e estamos disponíveis para aprofundar essa questão, que poderia haver aqui uma melhor integração entre o órgão de supervisão, jurisdição e disciplinar. Eventualmente, o jurisdição e o disciplinar têm ou poderão ter algumas funções que são sobrepostas e, portanto, achamos que, eventualmente, um deles acumular as duas funções que tenha mais o outro e, portanto, simplificaríamos o processo administrativo e burocrático
das ordens. Exatamente. E a nossa proposta neste aspecto seria cumprirmos o que está exarado na Lei 12, ou seja, ficar com o órgão de supervisão e o órgão disciplinar. Sobre a avaliação e acreditação dos cursos, tudo temos feito para que sejam cumpridos os créditos necessários nas áreas específicas de conhecimento. Efetivamente, esta última alteração de estruturas curriculares do ensino universitário, que passou de 5 anos com os famosíssimos mestrados integrados para os 3+2, que é o modelo que o ensino superior politécnico já faz há muito tempo, vai criar durante muito tempo algum distúrbio na qualificação daquela formação inicial e, portanto, daí termos criado, digamos que um buffer quando criamos um colégio para que todos possam ter algum tipo de atividade dentro da formação que têm e, posteriormente, possam integrar as especialidades que lhes são características dada a formação que estão a fazer depois de complementarem o número de créditos suficiente para poderem exercer. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecer também à Ordem dos Engenheiros Técnicos. Muito bem. Já passámos um pouco o tempo, mas com tolerância para terminar. Gasto 30 segundos no que vou dizer. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que esta nossa proposta não tem nenhum truque. Okay? Portanto, deve ser entendida como uma tentativa de aperfeiçoar aquilo que é proposto, mas não tem nenhuma tentativa de procurar subverter o que está na lei. Em segundo lugar, queria falar sobre a tutela do Governo. Neste momento, na lei anterior, já existia a tutela do Governo e já existia a necessidade de o membro do Governo homologar alguns regulamentos. E, portanto, eu não vejo que o Conselho de Supervisão tenha o poder para ser considerado ingerência do Governo. Como disse o Sr. Bastonário, somos nós que escolhemos as pessoas que vão fazer parte da lista para o Conselho de Supervisão e, portanto, era só tentar clarificar esta questão. A dúvida que nós temos, que esta sim é uma dúvida existencial relativamente ao que está escrito na lei, qual é que é o propósito do Conselho de Supervisão, nós achamos que o Conselho da Profissão, uma das coisas que estava na proposta de estatuto é que o Conselho da Profissão enviava diretamente para o Conselho de Supervisão sem o CDN se pronunciar, o Conselho Diretivo Nacional. E, portanto, nós achamos que o Conselho da Profissão deve submeter ao Conselho Diretivo Nacional, o Conselho de Supervisão deve ser chamado a emitir parecer vinculativo e quem aprova os regulamentos, o que é que seja, é a Assembleia de Representantes. E, portanto, era este entendimento que eu gostava que também esta discussão pudesse clarificar, porque eu acho que o Conselho de Supervisão, sendo um órgão de supervisão, o que deve é, de alguma maneira, fiscalizar a regularidade e, portanto, a bondade das propostas. Seja como for, o órgão de deliberação final devia ser a Assembleia de Representantes, deveria passar eventualmente por este percurso, Conselho da Profissão, Conselho Diretivo Nacional, quando fossem aspectos relacionados com a profissão. O Conselho de Supervisão é chamado a emitir parecer vinculativo e, portanto, tem o poder de parar o processo ali e quem aprova as versões finais seria a Assembleia de Representantes. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecer por isso também em nome do Grupo de Trabalho à Ordem dos Engenheiros Técnicos os contributos. Também, se quiserem depois enviar mais matérias, certamente será importante para o trabalho dos grupos parlamentares. E agradecer novamente a audição e aos grupos parlamentares.